Fala pessoal, tudo bem? Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, começando mais um Estratégia em Ação do mês de setembro. Semana importante, semana em que teremos aí a decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e também o famoso Copom aqui no Brasil. Semana então em que nós teremos a super quarta-feira, decisões sobre política monetária, em que teremos a definição sobre quanto que o Fed vai cortar os juros nos Estados Unidos e, infelizmente, quanto que o Copom vai subir os juros aqui no Brasil. Como que o mercado está posicionado até o momento? Sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui no Estratégia em Ação do mês de setembro. Antes da gente começar, só deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se puder deixar um comentário com a sua sugestão, crítica, será toda bem recebida. Maravilha! Vou pedir então para o Boni compartilhar a minha tela para a gente começar falando aqui sobre o valuation atual do Ibovespa. Ibovespa, pessoal, que está sendo negociado a 8 vezes, relação preço-lucro projetado para os próximos 12 meses, ainda negociando com desconto em relação à sua média histórica, que é um múltiplo de 10,9 vezes relação preço-lucro. Se a gente excluir Petrobras e Vale, nós temos um múltiplo de 10,2, um desconto de 16% em relação à sua média. Para as empresas ligadas à economia doméstica, temos um múltiplo aqui de 9,6 vezes relação preço-lucro, 20% de desconto em relação à média. Para as empresas exportadoras, o desconto é de 34%. Para as small caps, depois aí do rally recente, o desconto caiu para 29%, mesmo assim, temos uma relação preço-lucro de 10,2 vezes. E para as mid-large caps, ou seja, para as empresas de média e grande capitalização, nós temos aí um múltiplo de 7,9, 26% de desconto em relação à sua média. Assim, pessoal, não temos grandes novidades em relação ao valuation hoje da Bolsa Brasileira. Os ativos brasileiros que continuam a ser negociados com desconto. E esse desconto, pessoal, na minha opinião, ele acaba recaindo sobre essa expectativa mais negativa que o mercado tem à frente em relação à economia brasileira. Porém, o que poderia ajudar, ou seja, amenizar esse sentimento mais negativo que o mercado tem sobre as ações aqui no Brasil, seria aquele empurrãozinho do Fed. Ou seja, pessoal, quanto mais espaço para a queda dos juros nos Estados Unidos, a ser sinalizado ou não pelo Fed, melhor aí seria para os ativos brasileiros. Só um único ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que eu acho que é fundamental. Você conhece aquela frase que fala que 1 é bom, 2 é ótimo, mas 3 é demais? É justamente sobre isso que torna aí a decisão do Fed tão importante. Porque é o seguinte, obviamente que a decisão sobre queda de juros ela é essencial para a gente ter investidor com apetite ainda para ativos de risco, mas se a sinalização for de que o Fed estaria atrás da curva ou de que o Fed está vendo um grande espaço aí para os cortes das taxas de juros, pode passar uma mensagem para o mercado de que a economia americana poderia ter uma grande chance de entrar em recessão. E é neste cenário que isso poderia ser negativo aí para as ações como um todo. Tá certo? Então, sim, é importante essa sinalização de corte de juros, só que se ela for demais, pode vir a penalizar aí os ativos globais e os ativos brasileiros estariam incluídos nesse processo. A gente fica na torcida para que seja bem recebida aí essa mensagem aí de cortes de juros pelo mercado. Beleza? Aqui são aqueles gráficos, pessoal, que eu trago aqui o efeito da Selic em relação ao valuation das empresas de menor capitalização versus o Ibovespa. Vejam que a gente ainda não tem uma relação aqui que normalmente segue ali a média histórica. Muito disso, pessoal, por essa expectativa de que vai ser necessário subir os juros aqui no Brasil. Aqui nós temos aquele quadrinho que mostra a relação preço-lucro dividido aqui por setor. Os setores hoje mais caros da Bolsa recaem sobre saúde, bens de capital e tecnologia. Bens de capital, pessoal, a gente pode incluir aqui a VEG, acaba tendo um peso grande aí sobre esse setor. Do lado oposto, pessoal, os setores mais baratos, que seriam, obviamente, os setores relacionados às commodities, em que nós temos mineração e siderurgia, petróleo e gás e papel e celulose, e aqui no meio do caminho, bancos, materiais básicos e educação acabam compondo aí os setores
em que essa relação preço-lucro está abaixo aí do Ibovespa, mostrando que são setores em que, com exceção das commodities, em que você tem a justificativa que esse PL mais baixo recai aí sobre um preço menor praticado aí pelas commodities, o que vai gerar menos lucro para essas empresas. Quando você olha aqui, por exemplo, para o setor bancário, acaba sendo um setor em que o investidor vai escolhê-lo como uma forma de proteção, né, de um setor que não está tão caro, então qualquer movimento aí de maior volatilidade, ele acaba servindo aí como um porto seguro. Em relação ao desempenho de Brasil, pessoal, vejam aqui que a gente não está mais na lanterna, né? Quem está na lanterna aí é o México, um desempenho aí em dólares de 22% negativo, lembrando que são os dados da até semana passada, mas obviamente, né, o Brasil performando aí abaixo aí da maioria dos países aqui na América do Sul, Central e América do Norte. Quando a gente compara com outras regiões, aí sim, a gente tem um desempenho bastante negativo de Brasil, que ainda está abaixo de China. China que vem desempenhando aqui, tem um desempenho bastante negativo nas últimas semanas. A cada semana nós temos aí informações novas e que mostram uma situação muito complexa para a economia chinesa. Então, diante dessa falta de perspectiva em relação à China, a gente acaba tendo esse movimento negativo. A China que está puxando aqui o índice de emergentes e na contramão aqui as bolsas norte-americanas. E o gráfico que eu mais gosto aqui de compartilhar com vocês, todas as vezes, é o gráfico que mostra a simetria do Ibovespa. Para quem participou aqui no nosso último estratégia, eu comentei com vocês. Olha, atenção, a simetria do Ibovespa está negativa. Isso favorece a um movimento de lateralização ou realização mais forte. Bingo, acertamos essa análise. Veja que desde então o Ibovespa lateralizou e o que poderia ser, né, um gatilho, ou seja, um combustível novo para o Ibovespa, seria essa decisão do Fed. Então vamos aguardar. Acredito que até lá o mercado vai ficar de lado, digamos com viés um pouco mais negativo, e a depender de como for a decisão tem espaço para subir. Vilegas, até quando você acha que, obviamente com viés de curto prazo, a bolsa poderia subir? Na minha opinião, para não perder a assimetria, ela teria que ficar aqui entre 136.400 até 140.800. Dentro dessa faixa é aceitável termos uma movimentação de alta. Acima desse patamar, tome bastante cuidado antes de comprar ações aqui no Brasil. Diferentemente, por exemplo, do que nós temos para as empresas de menor capitalização. Veja que as small caps estão aqui, ó, na faixa ali dos 2.100 pontos na média de 6 meses, ou seja, a simetria bem mais positiva, mas é completamente justificável essa simetria mais positiva. Subida de juros aqui no Brasil, a depender do tamanho, acaba sendo negativo para essas companhias, tá certo? Sobre fluxo de investidor estrangeiro, pessoal, nós temos uma estabilização do investidor estrangeiro, ele que no mês de setembro tem uma saída aqui em torno de 2 bilhões de reais, esse dado aqui está atualizado até dia 10, nós tivemos já mais informações, mas lembrando, tá? Mês de agosto foi um mês extremamente positivo para a Bolsa Brasileira. Fluxo estrangeiro foi o que, digamos, financiou esse movimento, enquanto a gente teve uma forte saída do institucional. Interessante ver, né, que a gente teve essa saída forte e logo depois a gente teve aí diversas casas, né, diversas assets se pronunciando aqui frente a uma expectativa bastante negativa em relação à economia brasileira. Tá certo eles pensarem assim, eu concordo, e eu vejo muito mais, pessoal, essa questão desse fluxo de saída, não seria por conta de uma falta de atratividade ou preços pouco atrativos em relação à Bolsa Brasil. A questão que fica é, essas casas, né, essas assets, digamos que elas estão buscando provas mais fáceis, e no mundo você encontra, né, essas melhores assimetrias, olhando para países com menores ruídos e com ainda potencial de valorização, que acaba não sendo aqui o caso de Brasil. A gente tem um grande potencial de valorização, mas ao mesmo tempo muito ruído, isso acaba afastando aí os investidores locais olhando para essa classe institucional. Em relação ao humor do investidor, vejam que nós temos aqui um movimento de realização, né, tanto das ações defensivas quanto agressivas, então esse movimento de lateralização, o investidor realmente utilizou ele para reduzir a sua exposição, ficar mais leve, esperar a decisão do Fed e aí voltar ou não para o mercado. Tá? Então, não consigo passar para vocês nenhum diagnóstico se o investidor está mais ou menos propenso a risco. Ele realizou, né, ele reduziu a exposição em tudo.
deixa ficar um pouco mais leve aqui, deixa eu embolsar os lucros que eu tive aqui depois desse ralizão da Bolsa Brasileira, e depois da decisão do Fed a gente vê o que a gente faz, tá? Por isso, pessoal, eu sempre gosto de passar para vocês algum tipo de posicionamento, mas diante do cenário que nós temos, é óbvio que o mercado ele sempre vai premiar aquele investidor que quiser antecipar esse movimento. Mas se você quiser esperar, né, aguardar o evento, que seria da próxima quarta-feira para a sua tomada de decisão, não existe contra-argumento em relação a isso. Realmente, cenário de grande volatilidade, mercado em compasso de espera, aguarda essa decisão e aí define. O que eu consigo passar para vocês seja mais seletivo, olhando para as empresas maiores ali, que compõem o Ibovespa, para as small caps, apesar do maior risco, você encontra melhores assimetrias. Bom, só para a gente encerrar aqui falando das empresas que mais o mercado aposta numa movimentação de baixa, nós temos aqui agora Exetec, MRV, Movida, Azul, Simpar, SLC Agrícola, Gol, Auren, Pets e Melios, certo? E em relação às variações, ou seja, as ações que mais ganharam, no caso, posicionamento de venda, que mais perderam, nós tivemos nos últimos 15 dias MRV, Embraer, Melios, Aeres e Auren. E na ponta oposta, Azul, Alpargatas, Lojas Renner, Pets e Infracommerce. Tome cuidado com essas empresas, bastante especulativas. E no caso, sempre também ficar de olho numa possível virada de fundamento. Se houver essa virada, essas empresas aqui podem ficar mais, digamos, expostas ao famoso short squeeze, que é um movimento em que aquele investidor que estava apostando na venda, ele é obrigado a recomprar o papel. Isso acaba gerando aí uma movimentação bastante positiva, tá? Um movimento especulativo como um todo. Nosso target para o Ibovespa para os próximos 12 meses permanece aqui em 147.400. Seria aqui um valuation médio aí, olhando única e exclusivamente para essa expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, uma situação um pouco mais delicada no Brasil e um ciclo econômico mais favorável para as empresas brasileiras. Beleza? Bom, pessoal, então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É uma semana aí super importante em termos de decisões aí de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos. A depender do que acontecer nessa quarta-feira, aí a gente abre espaço ou não para os ativos brasileiros poderem aí se valorizar mais, certo? Então, termino aqui o Estratégia em Ação. Aproveito aí para pedir para vocês deixarem o gostei desse vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Um abraço e até mais.